Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui com a gente. Hoje a gente está começando a falar sobre esse livro incrível que é A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. E em especial, hoje, nessa quarta-feira, dia 16 de março, vamos falar sobre os 6 medos que impedem o sucesso. Para isso, temos as queridas, a Carla Coraine e a Dani, que fazem parte de um projeto nosso. Tem a Vanessa, mas hoje ela não pôde estar, mas ela pertence, faz parte disso aqui, que é um projeto de estudos que a gente tem. E toda quarta-feira, às 10, a gente tem esse estudo. Só que a gente começou a pensar e sentir assim, o quanto, de repente, seria importante fazer ao vivo, né? Para que outras pessoas também participassem, para que outras pessoas estivessem aqui com a gente nesse bate-papo. E acho que é isso que a gente quer mesmo. Permaneça de quarta-feira sempre, né, meninas? Ó, tem gente entrando aqui no YouTube já. Bem-vindos todos. Meninas, que delícia! Que delícia o nosso encontro. E agora muito ao vivo, bom, né? mesmo. Mais pessoas participando aí, usufruindo de tanta sabedoria que o Napoleão Hill trouxe aí pra gente, né? É isso aí. E a gente vai fazer esquema de bate-papo mesmo, né? Como a gente costuma fazer no nosso grupo de estudos, falando um pouquinho do que a gente sentiu desse capítulo, o que a gente está sentindo com relação a isso, como que a gente sente isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vai ser algo muito gostoso e leve, e quem estiver junto em casa aí pode estar participando também, sempre aqui com a gente. Bora lá, gente! Bora lá! Esse capítulo é muito bom. Quem não tem medo, né? Levanta a mão aí. Quem não tem medo, levanta a mão, né? Gente, então assim, para começar, né? O Napoleão ele traz os 6 medos básicos da humanidade que atrapalham na questão do sucesso. São eles: medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. Né? É interessante a gente colocar aqui como que a gente herda esses medos, né? Bora. Primeiro, né? Eu acho que é importante as pessoas refletirem sobre o que é medo, na verdade, né? O que é esse sentimento aí que é tão natural, mas que pode realmente chegar num ponto que a gente trava e bloqueia, né? E aí esses bloqueios dependerão de qual tipo de medo a gente está se baseando aqui para Napoleão Hill. Então ele coloca sobre a hereditariedade que nós temos, né? Sobre como que o medo é inserido na sociedade e pensando, claro, na própria questão natural do medo. Então todo mundo tem esse medo, tem medo de alguma coisa, que é uma forma de defesa nossa. Se você sente medo de algo, você para, pensa, analisa, vê como que isso vai decorrer aí para ver se você enfrenta ou não enfrenta. Então, o medo é importante, tem seu lado bom, que é esse lado para você parar e analisar sobre a situação, para você não sair por aí pulando de qualquer altura, correndo a qualquer velocidade, né? Fazendo de tudo aí. Mas que a evolução desse medo, ou esses tipos de medos principais aí, ele vem de acordo com a nossa vivência e de geração passado, de geração para geração. É uma coisa que ficou muito nítido assim para mim, na página 132, que ele fala de duas coisas. Primeiro, ele fala, vou até ler para vocês um parágrafo. Pelo fato de que muitas formas animais, inclusive o homem, vive de devorar os animais menores e mais fracos, a inteligência celular desses animais que enfrentam o homem e se tornam parte dele, que entram no homem e se tornam parte dele, traz consigo o medo nascido da experiência que teve de ser comida viva. Isso, para mim, é muito claro, assim, eu deixei de comer carne vermelha, e depois que eu deixei de comer carne vermelha, eu percebi o quanto diminuiu medo e raiva. Por quê? Porque, sabe aquela história de a gente é o que a gente come? E a gente se alimentar, né, principalmente
pensa o boi e tal, num confinamento, naquela energia disso, né? Do medo, do sofrimento, de tudo isso. E hoje a epigenética, no outro meu grupo de estudos da epigenética, a gente está nessa parte, né, da memória celular, que daí não é só alimentação, que aí eu vou até entrar numa outra coisa. Mas a gente se alimenta do sofrimento. E a gente não sabe, né? Porque tudo é energia, né? Outra coisa também que o Napoleão fala aqui, que, o cara era muito visionário, né? A gente está falando do século passado, e hoje que isso é tipo, nossa, uma novidade que as pessoas ainda nem conseguem, né? E no estudo de epigenética fala exatamente isso. O medo, muitas vezes, não é nosso. Lembra do capítulo do Mastermind que ele falava o quanto a gente capta, é como onda de rádio, a gente capta a informação do outro. Em Axis, a gente tem essa ferramenta que a gente está com medo, você vai para a pergunta, a quem pertence isso? Esses dias foi assim, nítido, porque também tem essa confusão, né? O medo e o entusiasmo. A gente não sabe, enquanto a gente não sabe diferenciar isso, quando a gente está diante de uma situação que traz muito entusiasmo, a gente paralisa que nem o medo, né? Ontem eu fiz uma live com a Aline que eu falei exatamente isso. Eu lembro quando eu fui saltar de paraquedas, era uma coisa que eu queria muito. Na hora que chegou na porta, eu travei, tipo, segurei assim, mas era o medo com entusiasmo. E aí, hoje em dia, quando eu estou diante do medo, o que eu trago para o meu corpo? A quem pertence isso primeiro, né? É meu. E assim, é nítido. E o que eu quero, né? Às vezes... E o que eu quero com isso? Se a gente identifica que é nosso, o que a gente vai fazer com isso, né? Daí você traz para a consciência, ok, mas o que ele está querendo me dizer com isso? Porque muitas vezes ele está querendo uma consciência, me alertar, legal. Mas a maioria das vezes não é nosso. Esses dias mesmo, uma situação que vai mudar e eu travada, uma situação... Primeiro eu identifiquei, é entusiasmo, né? Excitação. Aí depois eu olhei, ok, tem medo? Tem. A quem pertence isso? Mas na hora, a pessoa veio na minha frente, assim, ó, vum. Caramba, né? Devolve. Aí mudou, o corpinho ficou leve. Vamos pro abraço. Sim. A Rosa tá falando assim, vencer o medo é libertador. E eu acho essa palavra, Rosa, linda, querida, que está aqui, ela faz parte do nosso grupo de mulheres. A Rosa, ela falou uma palavra muito interessante que é libertador. Se a gente parar para olhar a palavra, gente, liberta a dor. Total. Então, assim, é incrível o que a gente consegue, né? Assim, olhar e sentir tudo isso. Então, vencer é muito além do que você ter a coragem de ir lá e fazer. É você aliviar daquela dor, aliviar daquilo que está te prendendo de alguma maneira, né? E se colocar. E eu achei legal que a Dani também falou no início, né? A questão da importância da gente saber. Realmente, tem medos que são interessantes porque nos traz consciência. E nos traz uma questão de até onde eu posso ir mesmo, até como que eu vou, né? Arrepiou aí, Rosa. Pois é, libertador mesmo, é isso mesmo. E é lindo a gente parar para sentir essa palavra, né? E sentir como isso, olha aqui, ó. Sentir como que isso realmente transborda em nós, né? E aí, quando ele começa a trabalhar um pouco de cada medo, cara, eu acho que todo mundo tem um pouco de todos. Vocês sentiram isso? Porque total. Na pandemia, veio à tona tudo, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa aqui, né? Fala. Quando a gente, quando nós estudamos esse capítulo pela primeira vez, né? Que a gente se reuniu e foi discutir o capítulo, nós tivemos a ideia de fazer esses bate-papos aqui entre primas, porque eu sou prima da Vanessa e vocês são primas, né? Mas a grande questão foi justamente porque nós identificamos nos nossos medos a hereditariedade deles. Trouxemos as nossas histórias da ancestralidade. Trouxemos as nossas histórias. Total. Então, eu sinto assim, né, que sim, eu consigo ver todos esses medos em alguns momentos da minha vida, né, uns mais, outros menos, né, mas eu consigo ver esses medos rodeando várias decisões que eu tomei, várias coisas que eu fiz, e principalmente consigo enxergar onde que eu herdei isso daí, como que
A Carla estava falando dessa questão da parte de epigenética e da gente trazer isso como... da possibilidade de mudança e da gente trazer isso como uma questão de captar mesmo do outras coisas, né? Mas aí eu trago uma outra forma de enxergar isso, que é pela cognitivo-comportamental, que desde que a gente nasce, ou até mesmo no ventre da nossa mãe, a gente vai escutando coisas a respeito da nossa vida, de como você deve se comportar, que isso é perigoso, isso é ruim para você. E não que as pessoas fazem isso porque é natural do ser humano tentar defender sua cria, tentar defender sua família. E nada melhor do que uma defesa de você dizer para a pessoa, né, as consequências dos atos dela. Então, na educação, a gente vai o tempo inteiro ouvindo: olha, se você fizer assim, você não vai casar. Olha, se você não... Gente, eu escutei coisas absurdas, e não só da minha família, mas de várias pessoas, assim, do tipo: cuida da sua menininha, né? Cuida bem da sua menininha, porque homem nenhum gosta de menininha que foi muito usada, né? Então, Nossa, tipo, né? são Coisas tantas assim coisas, né? que vai criando medo de você não ter um amor, né? De O medo da a crítica. questão do para sempre, né? Da pessoa estar sempre trabalhando, falando. A nossa educação, ela sempre foi do para sempre, né? Que suas escolhas precisam ser para sempre, porque errar é inadmissível, né? Você não pode ser a pessoa que erra, você tem que ser a pessoa. Daí vem o medo do julgamento, né? Então foi daí que surgiu tudo isso, né? Essa ideia de trazer isso para lives, para esse bate-papo ao vivo. Enfrentando aqui, né? Que a nossa, esse olhar para a hereditariedade, que é muito importante para a gente ter consciência e então conseguir lidar com isso, seja aí de exemplo para outras pessoas, né? Que a gente não vai mudar o passado. Não tem como a gente mudar aquilo que foi falado, aquilo que foi feito, mas a gente tem todo um futuro pela frente para fazer isso ser diferente, né? Para minimizar esses medos, deixá-los do tamanho que é aceitável aí para a gente seguir em frente. E aquela coisa de não deixar a gente ser dominado por ele, né? Assim, porque dentro tem o medo, e o medo traz muitas crenças também, porque aí a gente fica limitado a tudo isso, acreditando que é aquela coisa. Então, minha mãe me falou tal coisa, meu pai me falou tal coisa, meus avós viveram daquele jeito. Aí me faz acreditar, aí eu criei uma crença em algo X, Y ou Z. E que me faz, então, sentir... Então, assim, é uma coisa muito vinculada à outra, né? Então, quando a gente consegue olhar, por exemplo, essa ancestralidade toda, que a gente... vou falar um particular aqui, né? E nossos grupos é assim, gente, a gente fala nossos particular mesmo. Né? Quando a gente conversou, né, Carla, no começo desse mês, que a gente estava falando desse livro e falando da ancestralidade, da hereditariedade, que a gente trouxe a história dos nossos avós e bisavós, na verdade, né? Que teve todo ali naquela época, tantos anos atrás, décadas e décadas atrás, com relação a uma vivência de escravos, né, fazenda, e o dinheiro vinha, mas aí acabava, aí a não permissão, não merecimento de ter aquele dinheiro, a culpa de carregar aquele dinheiro. E quando... Como uma coisa maldita, né? Vem a necessidade do prazer de tudo isso, mas a culpa e aí o não merecimento, isso está E aí, quando a gente olhou para isso... E eu tô emocionada aqui de novo, porque, assim, quando a gente conseguiu olhar para isso e falar, caramba, né? Vamos honrar, mesmo assim, toda essa ancestralidade e olhar para isso e falar, não, agora não precisa mais ter culpa. Foi assim, foi daquela forma, foi a maneira daquela época, daquela história. E a gente pode, sim, e merece se abençoar, né? Ser abençoado. E que o dinheiro venha, que a prosperidade venha, que o fluxo... né? Em nome, inclusive, de todos eles que não conseguiram vivenciar isso. E, cara,
dá uma leveza. É libertador. Isso é demais. Isso é demais. Ontem eu estava falando com os alunos sobre motivação, né? E aí, lógico, como estava falando de motivação, apresento pirâmide de Maslow. Não tem como não falar de Maslow. E no final da aula, eu estava falando sobre a diferença entre insatisfação e satisfação, ou melhor, insatisfação e não satisfação, né? Acho até importante a gente falar sobre isso, porque entra aqui na questão do como que o medo atinge os nossos comportamentos aqui, né? As nossas decisões. Lá, eu estava falando para eles que insatisfação é quando eu tenho coisas, mas essas coisas não trazem aquilo que me deixa bem, que me satisfaz. Por exemplo, eu comer alface, comer rúcula, comer verduras, elas são importantes para a minha saúde, elas me deixam satisfeitas com a fome, mas eu fico insatisfeita de comer isso porque não é a coisa mais gostosa que eu gostaria de comer. Eu gostaria de comer uma coisa mais saborosa. Então, eu estou sendo suprida nutricionalmente falando com as minhas coisas, quer dizer, eu estou satisfeita em relação ao que isso me traz, mas eu não estou, mas eu estou insatisfeito com o tipo de comida que, né? E então a insatisfação ela é um negativo, é um ponto de vista negativo sobre aquilo que está tentando me satisfazer. Agora, a não satisfação é a falta de alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou no trabalho, eu sinto falta de uma promoção. E isso pode até gerar uma insatisfação, porque aquilo me dói, de certa forma. Mas a falta de não não se satisfazer não significa estar insatisfeito. Então, a quantidade ou a forma como está sendo feito não chega no meu limite. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas precisam sentir falta. Né? Eu preciso sentir falta de coisas. E o medo ali, ele vem de que jeito? Ele vem, de certa forma, justificar a falta de alguma coisa. Né? Então, por exemplo, talvez a pessoa não coma muito porque ela tem medo de engordar. Né? Ou talvez ela está comendo uma verdura que está insatisfazendo os prazeres dela, mas porque ela está colocando um medo ali em primeiro lugar. É o medo de não ter saúde ou o medo de engordar. Então, sim, o medo ele está muito associado a essa questão que envolve ou a busca da satisfação ou não buscar, ficar nessa condição de não satisfeito. De uma passividade até consigo mesma, né? De uma atitude de, né, tipo, é melhor não mexer, né? Não vou. Comodismo, às vezes. Comodismo. Ele paralisa, né? E o medo, ele acomoda, nossa, acomoda muito. O medo acomoda. Ele fica na zona de conforto, você não cresce. Em Axis traz muito isso, eu acho sensacional. Você receber tudo. O que é receber tudo? Você percebe, então você traz a consciência. Quando você traz a consciência e olha sem medo para o medo, para entender de onde ele veio, tudo isso, porque o medo, muitas vezes, ele é uma consciência, só que a maioria das vezes, o que ele é? Ele é um sistema de manipulação. Que daí, se você entra na realidade da Matrix, se você olha para isso, ou da ilusão de Maia, que é o que os hindus falam, o karma dos budistas, o que é isso? São o que se chama de implantes distratores. O que é isso? O medo, a raiva, a culpa, usado como forma de manipulação. Porque quando você olha para o medo e ele é uma consciência, ok, o que ele está aqui? Ele está querendo me dizer se eu usado como forma de manipulação. Eu acho que está dando uma microfone. Aí, se eu, sei lá, por exemplo, vou saltar de um paraquedas, né? Mas tem toda uma estrutura, tal, não sei o que, aquilo lá. Por trás daquilo, eu vou buscar minimizar os riscos, ok? Sim, sim. Então, ele é uma consciência.
Só que quando o que a nossa sociedade faz? Usa o medo como forma educativa. Você pega o sistema educacional. Nossos pais, eles foram criados no medo, e como que eles criam a gente? Travando as pessoas, né? Volta e meia, tem hora que eu falo. Hoje eu trago mais consciência, mas eu olho para trás, quanta coisa eu não criei a Vitória no medo. E eu falo, Sim. cara, o que é isso? É o karma de cada família, um monte de medo, um monte de tudo que vem na memória, que é isso que a gente está falando, né, Greta? O nosso, você pega a culpa, o não merecimento, não sei o que, é o karma. Quando você se liberta, você está libertando tanto os antepassados, você está libertando energeticamente. Limpando uma história, né? Teu sistema familiar, quanto os descendentes, abrindo de falar, meu, vai. Sim. Permita-se, né? E como que um medo está associado a outro, né, Carla? Como que a gente acaba, né, colocando todos esses medos dentro de quase tudo que a gente vai fazer. Então, por isso que eu não consigo ver assim que de uma liberdade total de todos esses medos, né? A gente não consegue, né? O que eu sinto é assim, que a gente toma consciência de quando esse medo está regendo uma decisão nossa, né? A gente consegue enxergar melhor isso. E enxergando isso, a gente coloca esse medo no lugar certo dele. Então, claro que vai ter coisas na nossa vida que a gente vai precisar pensar, né? Como no medo da pobreza. É o primeiro aqui nosso. Ninguém quer ficar pobre, né? E aí, para não ficar pobre, a gente arrisca menos. Vamos pensar assim, né? A gente tem medo de arriscar, de colocar... E podia ser o contrário. Teria que ser, né? E coisa besta, né? Coisa besta, assim, por exemplo, não tirar o dinheiro da poupança, né? Nossa, quanto que eu não vejo isso? Tipo, não, a poupança é certa. Por quê? Aí eu vou falar uma coisa: a ignorância, ela é um negócio, ela é um mal da sociedade, infelizmente, né? Quando ignorância no sentido de falta de conhecimento, de conhecimento, tá, mesmo. Não é de agressividade ou está sendo um comportamento agressivo. Estou falando de falta de conhecimento. Então, nós não fomos educados na escola, em nenhum lugar do mundo, né? Nós somos educados, quer dizer, não sei, né? Mas assim, não é uma tendência educar as crianças para investir. Né? Uma educação financeira. Uma educação financeira. A escola, ela até tem agora projetos para trabalhar orçamento doméstico. E a gente precisa ter isso bem definido. Orçamento doméstico não é educação financeira, beleza? Mas já evita um monte de problema. Só que é aquilo que a Carla estava falando sobre a questão de ditar como que isso é feito. É a ditadura do comportamento do outro. Então, o que acontece? Olha, você tem que gastar menos do que você ganha. Olha, você tem que evitar dívidas, tem que pagar à vista. Olha, então, a nossa educação financeira sempre foi voltada para você fazer coisas sem risco nenhum. E por isso pelo medo, porque é guiada pelo medo, né? Fazer na zona de conforto. Aí você não sai. E aí você não ensina, quer dizer, você não vai ensinar para uma criança na primeira série o que é bolsa de valores, você não vai falar o que são ações, o que é investimento a longo prazo, o que é um investimento... O que é variável, não variável, o que é investir, o que é... Você não vai falar isso. O que é reserva, o que é reserva de emergência, reserva para alguns projetos. Isso, pelo menos, eles podiam falar, né, pô? Pelo menos a reserva de emergência podia falar, né? Nesse orçamento doméstico. Sim. E é muito bom você estar trazendo isso, porque o medo da pobreza é exatamente pelo medo da pobreza, é guiado tudo isso. Eu tenho tanto medo de ficar pobre que aí eu me guio dessa forma. Exato. E aí e aquela coisa numa escassez, num limite. Eu fico na escassez, eu fico no limite. Mas olha, onde eu queria chegar com isso é o ciclo vicioso. Porque, por exemplo, primeiro, nós escutamos das pessoas o problema sobre a escassez. Não gasta tanto que você vai ficar sem... E foi desenvolvendo o medo de ficar pobre.
né? Olha, gente, eu escutava coisas do tipo assim, você não tem noção do que é passar fome. Você não sabe o que é não ter dinheiro para comprar um chiclete. O meu pai tem até uma história que eu vou dividir aqui com vocês, não sei se eu falei isso em outro momento, mas acho que é importante falar. Eu nunca escutei a história que eu vou contar para vocês da boca do meu pai. Nunca escutei. Mas eu sei que ela existe porque outras pessoas, minha mãe, minha avó, falavam sobre isso. Que o meu pai, ele foi de bicicleta buscar uma coisa numa mercearia para o meu avô. E era assim, tipo, tinha um troco de 10 centavos. Ele pegou e comprou uma paçoquinha. Quando ele chegou em casa, ele apanhou. Ele apanhou por causa da paçoquinha. Por quê? Porque eles eram um monte de irmãos. Ele tinha tido primeiro que ele não pediu, depois que ele comprou para ele, e várias questões que deve ter ensinado muita coisa para ele, mas uma coisa que tudo isso foi ensinando é que o meu pai, tudo que ele vai fazer na vida, ele compra em abundância. Tudo que é de comida, ele compra em abundância. Coisa, né? Ele não come em abundância. Meu pai não tem ele não tem medo, por exemplo, ele se sacia e ele não tem compulsão alimentar, mas ele tem que estar com a geladeira cheia. A gente vai fazer churrasco, ele compra 10 quilos de carne. Mas assim, todo mundo leva carne, ele também, e ele compra 10 quilos de carne. Doce. Eu contei alimentando a criança dele, né, Dani? Eu contei para vocês que uma vez eu dormi na casa dele, eram umas 9 horas da noite, os meninos queriam chupar sorvete. E a gente já tinha comido um monte de doce na casa da minha sogra. E aí eu falei, meninos, deixa para amanhã. No dia seguinte era domingo, eu falei, amanhã é domingo, vocês vão lá. Tipo, porque a gente precisa aprender a ter limite nas coisas. Eu fui dormir e depois de uma meia hora, e os meninos estavam de pijama, tudo. Depois de uma meia hora, eu chego na cozinha, os bonitos chegando com sorvete. Aí o meu pai com o olho desse tamanho, regalado desse tamanho, falando assim, eu levei os meninos para chupar sorvete, porque não se nega sorvete para uma criança. Olha, o que ele está falando para ele mesmo? Que tudo que... Entendeu? Total. Não se nega a paçoquinha daquela criança, né? Ele nunca me contou a história do... Ele falou, eu quando eu era criança, não tinha dinheiro para comprar sorvete. E o menino tem... O pai é uma forma dele alimentar a criança dele. Eu não neguei o sorvete, eu só estou colocando limite nos meus filhos. Aí a minha mãe já entrou no meio, falou, você quer se meter na educação das crianças. Eu sei que eles saíram... já viram voar, né? Aí cria tudo um esquema, né? De ponta de pé, de pijama, mas fora... Depois, gente, eu conversei com eles. Depois eu conversei com eles, eu expliquei, porque eu achei que era importante eu falar para eles que a questão não era essa. Porque eles eram crianças e eles podiam adquirir a ideia de que eles iam ter que me enganar para ter, sei lá, alguma coisa. Ó, então... A Luana dando bom dia, a Rosa falou uma coisa também aqui, ó, meninas, vocês são muito especiais, gratidão por vencerem seus medos e compartilharem conosco tanto conhecimento do tema proposto pelo olhar e vivência de cada uma. Faz muito sentido. A gente ainda está enfrentando, viu? Acho que o resto da vida vai ter medo disso aí. A gente agradece, mas o medo, ele não sai, né? A gente só vai... A gente só tem consciência. Que nem uma casca de cebola, né? Você tira um, vem outro, você vai tirando, vai vendo o que está por trás, aparecendo outros, porque aí você vai se lançando e ao se lançar vem novas formas de olhar alguns medos, que alguns já são conscientes e outros nem tantos, e vai, né? Como mãe mesmo, quantas fases de filhos e medos quando a gente fala de filho? Nossa! Né? Né, Dani? Semana passada, filho doente, a gente fica... Perder o amor de alguém, tem a ver com perder o amor de alguém. Quando a gente corrige com tudo filho, isso. Né? Quando a gente fala para um filho, não faz isso, né? Faz uma escolha melhor, a gente faz num lugar assim de muito medo nós estamos com um adolescente em casa, né? A Carla já tem uma adulta, mas eu e a Greta temos 2 adolescentes em casa e eu tenho certeza que esse sentimento é recíproco, né? Que a gente fica com mas aquela adulto, sensação... a criança
O filho sempre não tem. Tudo que a gente vai falar, nós vamos perder. Ai, não vai. Quando eles falavam para mim, gente, uma das coisas que eu tive que aprender a lidar muito na minha vida é ser chamada de chata. 2. Mãe, você é chata. 3. Você é Mãe, muito tá chata, bom. mãe. Não precisa falar tudo isso. Mãe, não precisa ficar lembrando toda hora. Eu já sei. Aí você Fala respira. demais. Tá bom, tá. Eu sei Mas que eu tô isso me sendo machucou chata. muito já. Nossa, eu falava, poxa. Mas né? quando a gente fala também, pelo menos aqui em casa, a gente tem uma troca muito legal nesse sentido. Eles me contam tudo. E aí, às vezes, nesse meu chata, às vezes eu falo, olha, eu sei que eu tô sendo chata, mas é que assim, eu tenho tanto medo que aconteça alguma coisa. Mas tudo bem, esse medo é meu. Você tem que ver, se lança, vai, é isso aí. Mas é que assim, né? A mãe aqui também tem um pouco de medo de algumas coisas. Total, Quando né? você Mostrar. fala isso, né? Quando você se mostra tão humana em poder falar também do seu Vulnerável, medo, né? E vulnerável, e que algumas coisas a gente não tem controle e não vai ter. E não tem que ter. É uma questão até de entrega, de acreditar em algo muito maior do que isso, faz com que os nossos filhos também consigam se permitir na humanidade deles também terem os medos deles poderem falar do medo, mas não que o medo tome posse, né? Disso que a gente está falando, de ter uma consciência do medo, né? Então eu vejo assim situações que acontecem no nosso dia a dia aqui, com relação, a gente falou do medo da pobreza agora e passando para o segundo item do medo da crítica, muitas vezes a hora da gente se colocar, né, de, ai mãe, me ajuda, muitas vezes eles falam isso, me ajuda, como que eu falo isso que eu estou sentindo? Como que eu falo para tal amiga tal coisa? Mãe, será que eu coloco isso ou não numa rede social? Ou mãe, né? Então são situações, e aí quando você passa, e foi muito, muito doido, gente, esse mês estudando esse capítulo, mexeu demais aqui em casa, com muita coisa, confesso, assim, sabe? Porque é a hora que você consegue olhar em você, né? Todas as medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder o amor, o medo da velhice mesmo, de caramba, né? Tô chegando nos 50 daqui a pouco, tu sabe? Como que tá a pele, como é que tá o rosto, tudo isso, né? Só que a hora que você enxerga tudo isso e sente, né? Da maneira que a gente vem sentindo, porque a gente tá muito engajada, né? Nesse projeto nosso. E aí isso transfere para as pessoas que estão próximas de nós, né? E aí, quando você, em vez de você, de repente, o que você faria antes, por exemplo, de uma maneira mais crítica ou mais sem paciência numa resposta, você já para pensar de um outro jeito e atuar de um outro jeito, né? Então, muitas vezes eu vejo os filhos me buscando, né? Às vezes um reconhecimento de alguma forma ou uma postura de querer ter mais segurança naquilo que eles estão sentindo, né? Mas pelo medo da crítica, muitas vezes. O que vão falar se eu colocar isso? Será que vão interpretar da maneira certa do que eu estou querendo dizer? E aí eu comecei a fazer eles questionarem, né? Então eu comecei a falar assim, o que você deseja falar? Aí a pessoa fala, né? Tá. Então, é isso que você vai dizer. Dá segurança na forma. E também ver as possibilidades, né? Sim. Quando você está pensando no impacto, o medo da crítica, né? Não é, eu não concordo com a ideia de que a gente tem o direito de falar tudo que a gente pensa. Essa liberdade de expressão ela é distorcida, porque eu prefiro o ditado que diz: o meu direito termina quando começa o do outro. Então, essa ideia ela está sendo muito difundida, muito falada, que a gente precisa se posicionar e falar o que pensa. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque liberdade gera liberdade, mas também gera responsabilidade. Então, sim. Eu acho que um trabalho muito legal aí do que você está falando, que a gente precisa pensar sobre a crítica, é assim, olha, da empatia, né? Se colocar, se eu vou falar uma coisa que é sobre a outra pessoa, que está relacionado ao comportamento dela, como ela tem agido comigo, porque é assim, gente,
eu vejo que eu não tenho que falar nada sobre o que a Carla faz da vida dela, sobre o que a Greta faz da vida dela, desde que isso não interfira na minha. Então, a roupa que você veste, como está o seu cabelo, como você costuma fazer as suas postagens, porque eu escuto coisas do tipo assim, a fulana fica postando umas coisas nada a ver, né? Tipo, ela posta um negócio que não me interessa, mas não te interessa, não segue, te interessa, não lê. A escolha página sua, dela, né? Sua, entendeu? Mas Sim. as pessoas, elas vieram de um lugar e sentem a necessidade de que ela tem que falar, porque eu não sei, o Facebook acontece muito isso, né? No Instagram eu não vejo, mas no Facebook as pessoas têm, parece que uma missão de comentar. Elas sentem uma missão, elas têm, porque se elas lerem e não fizerem um comentário, né? E acho legal, dar engajamento, né? Só que o que você vai comentar? Interessa? Porque Isso, a outra qual é a pessoa, forma? ela fez uma pergunta para você, né? Ela perguntou assim, o que você acha sobre isso? Porque se ela não te fez essa pergunta, ela só está dividindo o que ela pensa. Então, eu sinto assim da fala da Greta que quando se trata de filhos, né? A gente quer diminuir essa dor do impacto da crítica, porque a gente sabe o que é viver bullying, a gente sabe o que é um monte de É o coisa. medo. E sim, tem coisas que se eles postarem na internet, ou falarem para um amigo, ou fizerem, eles vão ter consequências, e eles precisam entender que existem consequências. Sim. Então, só que a maneira como enfrentar isso, né? Só que a maneira como você fala isso para ele, né, para o filho, pode gerar um medo maior ou a responsabilidade. Sim. Então, acho que aí que é o difícil, né, Greta? Que é difícil de você conseguir, pela sua experiência, pela nossa experiência, falar para o outro até onde o outro pode ir. Então, ele que vai ter, quando você questiona, é importante por isso, né? Quando lógico. você fala assim, se você falar isso se você colocar isso nas redes sociais, como que se você lesse na rede social de um amigo seu, como que você ia se sentir? Isso. Né? Se Tá trabalhando a empatia mesmo, né? Porque eu acho que é difícil também. Por exemplo, eu não faria um monte de coisa. Na verdade, os meus filhos não fariam metade das coisas que eu faço. Eu acho que nem os meus. Nem a minha. Hoje eu sinto que eles têm orgulho, mas hoje eu sinto que eles têm orgulho de muita coisa. Mas quantas vezes meu filho bloqueou meus comentários? A minha, eu vejo que ela se trabalha internamente, mas hoje ela está começando a curtir, assim, mas até pouco tempo atrás era nossa, mãe. Mãe, não me marca nessa foto. Mãe, não me marca nesse vídeo. Mas vocês percebem que tudo isso é um sistema de manipulação que a gente está na nossa memória celular. Esses dias eu vi uma foto de uma cidadezinha italiana, e mesmo em Firenze, quando a gente foi, o que era? Firenze é assim, ó. Você imagina todas as casas assim, ó, redondas assim, ó. E o centro ali, aquele centrinho que todas... Imagina as pessoas... Isso há, sei lá, 500 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, 800 anos atrás, todo mundo sabia de todo mundo controlava a vida de todo mundo. Nossa. E que a gente não tem isso de memória celular. E o que isso nos impede? Que Axis cara, como muda a minha vida em relação a isso? Eu sempre fui muito limitada do medo, do julgamento do outro. Minha família sempre foi, né, de todas... Nossa, o que vão pensar, o que vão falar, o que não sei o quê. Você não é você. Você se torna uma coisa limitada no que você tem que ser para agradar o outro. Você deixa toda uma história que você carrega. Memória celular, que é a hereditariedade social que ele fala, e que a epigenética hoje mostra que está na nossa memória celular, que a gente precisa liberar, a gente vai liberando no corpo, e aí a gente consegue se livrar disso. Mas é o tempo inteiro o medo do julgamento. Eu falei para vocês, né? Mas eu acho que é importante trazer aqui. No outro grupo, que eu estou no segundo grupo da Lei do Triunfo. A primeira vez que eu fiz o grupo de estudos, eu abri uma enquete no Stories que eu queria saber, né? Qual era o principal medo? Eu falei, não, agora eu preciso descobrir qual... E a gente no meio da pandemia, tem 1 ano e meio. Para mim, estava certo. Eu falei, é o medo da morte, da doença e da pobreza.
Vocês medo da devem crítica. lembrar. Medo da crítica. Eu falei, gente, a gente está vivendo uma doença, a gente está correndo o risco de acabar com a raça humana aí, de tudo que a gente está vivendo. E qual que é o principal medo? O medo da crítica. Crítica de quem Que vê você coisa, sem né? É uma máscara. manipulação, o sistema manipula. Como? É uma Julgando, manipulação e uma forma da julgando. gente sair, é uma forma da gente nem se conectar com a nossa essência, né? Para pra Total. pensar. Se Você a gente se é uma conecta com uma pandemia, a doença, tudo que estava acontecendo, que medo de morrer, que medo de pegar esse trem, que medo de... Não, medo da crítica. medo da crítica. Ou seja, a gente que é a ilusão de Maia, né? Que os hindus falam, que é o karma que os budas falam, enfim. É isso, a gente se prende e a gente deixa de ser a nossa essência, a gente deixa de exercer a nossa verdadeira potencialidade. E quando que a gente transforma o karma em dharma? Quando a gente se liberta do medo. Né? Ó, o liberta de novo. Ó, liberta! Ó, liberta de novo, Rosa. É nosso processo de desafio, né? Em relação às crenças, né? Olhando para isso de um formato de crença, porque daí a psicanálise vai trazer traumas, né? E cada teoria vai trazer uma visão sobre isso, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, só muda o nome. Só muda o nome. Então, pensando na crença, né? Primeiro a gente precisa identificar que crença é essa. Né? Quando o medo da pobreza pode ter levado a inúmeras crenças, como, por exemplo, você achar que não é merecedora do dinheiro, ou até mesmo de achar que pessoa rica é uma pessoa infeliz. Eu já ouvi isso. Né? A pessoa tem tudo, tem muito dinheiro e é infeliz. É uma crença, só que a pessoa foi ouvindo isso ao longo da sua vida, porque como que as crenças são formadas? Elas são formadas porque você vai vendo isso se repetir de alguma forma e até mesmo vendo coisas acontecerem que afirmam a sua crença. Então, quando você entende que você tem essa crença, você precisa tornar mudar essa crença. E para mudar, você precisa ver o que você está pensando o tempo inteiro sobre isso. Né? Então, olhar mesmo, né? Recriar, né? Fazer é um processo difícil, né? E as pessoas, então, começar a aceitar que você merece. Então, é um trabalho assim de todo dia você está falando para si mesmo, questionando. Então, vou receber uma proposta de trabalho. Aí vem aquele pensamento: nossa, você já ganha o suficiente para pagar suas contas. Para que você vai se envolver, né? Você quer mais para quê? Larga não ser gulosa, tem tanta gente sem emprego. Aí, olha, pode entra um monte de coisa. Pensamentos desse tipo. Aí vem as barras de Axis. Aí você precisa parar e pensar assim, mas peraí, baseado em que esses pensamentos estão vindo à minha cabeça? Por que eu estou sendo negativa em relação a essa situação? Vai atrás das evidências, né? Não, eu ganho bem, mas se eu ganhar melhor, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso ter mais conforto, eu posso... Porque uma das coisas que eu estava conversando ontem com o aluno, depois que a gente falou da satisfação, é que tem gente que sente que tá bom, porque se ela ganhar mais, ela vai estar tirando de outra pessoa. A crença. Né? Crença. E aí ainda a gente chegou à conclusão assim, bom, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou investir isso em ajudar alguém. Quantas pessoas não criam instituições? Também, né? Mesmo gerar emprego, né? Você está gerando emprego. Tá? Sim. Então, isso é uma resposta para a nossa crença. Se o pensamento é disfuncional, a gente pega e traz respostas, né? Questiona coisas para ter outras visões daquela situação. Então, ao invés de ter um pensamento de que eu estou tirando de alguém, por que eu não ganho e passo isso de certa forma para o outro? Então, eu posso ajudar as pessoas quando eu ganho mais. Então, a gente vai para outros lugares que as pessoas, às vezes, não... Ou é desculpa, né? Ela fica com essa desculpa e acaba... Porque será que é isso mesmo que está impedindo a pessoa de pegar outro trabalho ou ela não quer mesmo, né? Ela tem preguiça, ela está acomodada. Então, às vezes, o que vem na cabeça é isso.
Mas o que está no fundo, né? Mas o que está no fundo pode ser outras coisas. E aí ele também traz nesse capítulo a questão da lei da atração, né? Quais são as crenças e a forma que a gente trabalha essa lei da atração. Então, se a gente fica alimentando essa crença, o que é que a gente está atraindo para nós? Se a gente está negando esse dinheiro que está vindo, o que a gente está atraindo para nós? Ou não dinheiro. Se a gente, né? E assim vai. Então, e ele traz bem essa questão, né, da incredulidade, da crença, de como trabalhar essas questões em todos os medos, na verdade. Né? Em todos os medos ele vai trabalhando isso e como a gente está, o que a gente está atraindo para nós. Exatamente, porque aí entra aquela questão. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Estou adorando os ditados hoje. Olha, eu bem, então eu estou muito feliz aqui. Ó. Isso não é palpar o pedra a pedra, mas tem um sentido, porque é aquela história de me fala, você é a média 5 pessoas, né? Isso. Porque é sobre isso. A gente tem uma tendência a se aproximar e manter perto de nós pessoas que têm os mesmos pensamentos que a gente. Quando a gente, como as panelinhas são formadas? As panelinhas são formadas pelos nossos interesses. Quando você encontra alguém que vai falar mal daquela pessoa que você quer falar mal, minha filha, você vai se juntar com ela e vai falar mal, porque o interesse é o mesmo. E quando você vê, você está fazendo isso daquela, do outro, porque não é a questão que você tem com uma pessoa específica, mas é o jeito como você funciona na vida. Então, nós temos, sim, uma tendência muito grande de se conectar com pessoas que têm ali a mesma linha de energia nossa. Mesmo medo. A mesma vibe, os mesmos medos. Então, pode olhar para a sua família, pode olhar para os seus melhores amigos, que você vai ver que muitas coisas das quais eles fizeram com que você estivesse ali com essas pessoas, é isso. Sim. Né? É bater que a gente fala bater o santo, né? E uma coisa que eu acho que fica muito nítido, assim, o lance, quando você é guiado pelo medo, é aquela coisa, quando você está dirigindo. Esses dias eu ouvi isso e, veio como uma luva, assim. Quando você é guiado pelo medo, é a mesma coisa que você está numa estrada e você está focando no muro. Aonde você vai bater? No muro. Né? Se você tem consciência que o muro está lá e você foca na estrada, você vai longe, né? O medo é a mesma coisa. O medo de perder uma pessoa ou de não ser amado por alguém, né? E no caso, leva a pessoa a não se relacionar com as pessoas. Por que né? eu vou me relacionar com alguém se eu sei que eu vou perder essa pessoa? E se eu perder, eu vou sofrer? Então, vamos evitar? Né? Vamos evitar. Aí já fecha, né? E aí é o inconsciente, né? Não tem nem consciência, né, Dani? Não tem. Vai tomando... Para chegar... E mesmo na terapia, mesmo que ela faça barras ou alguma coisa assim que leve ao questionamento e que ela pegue e chegue a essa conclusão, para ela parar de pensar assim, leva um tempo também. Ela precisa ir trabalhando isso, e se respondendo, né, se questionando. Toda vez que ela enfrenta uma situação como essa, ela parar para pensar, mas por que não pode ser diferente dessa vez? Né? Por que sempre tem que dar errado? Mas aí, quando eu falo de hipóteses, né, de confirmar as hipóteses, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu tive 5 namorados, os 5 namorados não deram certo. Mas aí eu falo, mas peraí, qual é a probabilidade de você ter quantos outros? Vamos olhar para as probabilidades. O que você quer para você? Ou quantas mulheres tem no mundo? Quantos tem no seu bairro? Então, né, eu tento falar assim, dentro da sua vida, nos seus anos, você teve 5 pessoas que não deram certo, mas você aprendeu muito com isso, né? E vou trabalhando para a pessoa entender que, na verdade, ainda existem 1000 possibilidades dela acertar, de alguma coisa dar certo. E não é que deu errado, é que só não foi para frente, entendeu? Porque mas desde de dentro. Deu certo até onde deu, né? O que eu aprendi com essa relação? Pode o que eu aprendi com relação a mim mesma. Né? E o que a gente aprende com a gente mesmo. Piores, toda relação, toda vivência, toda coisa, por pior que seja, está te ensinando alguma coisa, está te trazendo onde você está hoje, você só sabe isso porque você viveu aquilo, não é para pagar. E essa dificuldade, né, esse medo de perder alguém é uma dificuldade muito grande da entrega, né? Porque exatamente fica travado, não vai.
E às vezes você está até casado há muitos anos com alguém, mas não tem essa entrega, você não sente que está ali ao mesmo tempo. Mas por quê? Por causa do medo de perder. Sim. E aí você E deixa de também vivenciar muitas coisas boas dentro daquela relação. E nós não estamos falando que é para a pessoa pular de paraquedas no relacionamento, né? Ou num buraco sem fundo, tipo, não sei onde tem o fundo do buraco e vou. Não é isso, dá para ter cautela, mas não é para evitar. Porque tem uma coisa que as pessoas tentam muito fazer, que é evitar as emoções. Não se evita emoção, gente. A gente lida com as emoções. Mas se alguém... Eu adoro dar esse exemplo, porque todo mundo entende quando eu falo isso. Mas se alguém chega aqui e dá um grito na minha janela, eu vou tomar um susto. E eu vou ficar angustiada com aquilo, né? Não tem como eu evitar a emoção do susto. Né? Então, o medo, a emoção do medo, ela é difícil você falar assim, eu vou evitar o medo. Não, você não vai evitar o medo, você vai, a emoção do medo ali, você vai aprender a lidar com essa emoção e aí ela vai diminuindo a ponto dela não aparecer a todo momento, né? Dela não estar ali o tempo inteiro. Né? E a consciência, né? É por meio da consciência. Se você tem que ter consciência daquilo que gera o seu medo. Então, você tem o medo da morte, como é o último medo aqui. Você tem o medo da morte. Então, por isso que você não dirige. Né? Porque você tem medo de morrer e você não dirige porque existe estatística provando que as pessoas morrem e tal. Né? Para você vencer esse medo, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que passar o medo. Você vai ter que entrar no carro e falar, vou andar um quarteirão. Vou andar 2 quarteirões no enfrentando, dia né? Enfrentando. Então, você evitou a emoção? Não. Você foi cagando na calma. Mas foi. Literalmente. Aquela coisa, vai com medo, mas vai. Vai com o amigo, vai com o namorado, vai com a esposa, vai com o marido, mas vai. Você precisa dessa rede de apoio, mas vai. Vai numa estrada de terra, vai... Não importa, mas vai. E enfrentar. Não enfrenta o medo. Né? Ou, gente, trazer a consciência, às vezes o medo vem da mãe que ficou falando, e quando você começa a trazer aquela, opa, esse medo não é meu, né? Peraí, deixa eu... assim, né, a verdade, tomar consciência, assim, de ter o medo em si, né? Eu gosto de trabalhar muito o presente das pessoas, então eu olho para a crença, mas eu não fico limitada a ela. Assim, e também quem trouxe. Sim. Não sei se importa muito se quem me ensinou lá no passado foi a minha mãe, meu pai, meu avô. Não sei se isso importa muito para a resolução do problema. Então, vai depender muito da pessoa. Tem gente que precisa dar nome às coisas, né? Tem gente que vai precisar identificar exatamente da onde veio essa crença, por que eu penso assim. Mas tem pessoas que vai ter consciência do que acontecer, né? Do que ela sente, do que ela vive, da onde veio da onde assim, né? Que veio, qual é essa crença? Mas ela não precisa culpar ninguém. Né? Ela não precisa mas encontrar o responsável, né? Por aquilo. E aí ela consegue solucionar, consegue resolver o medo ali, enfrentar o medo, sabendo que ela tem isso. Mas isso também vai, né, do método do que processo vai ser ali, né? do processo, né? De como ela vai encarar essa questão aí para ela. Porque tem gente, eu já recebi pessoas na clínica que, enquanto ela não entendeu da onde que veio isso, por que ela sentia isso, quem era, se era do pai, se era da mãe, ela não melhorou. E aí nós entramos nesse processo de entender. Depende muito mesmo, né, de cada perfil, porque tem aqueles perfis que querem tentar descobrir de onde vem para terceirizar e não para resolver. Aí tem o perfil de terceiriza a culpa e não se responsabiliza no adulto que é hoje, né? Exato. Em relação a tudo isso também. Mas às vezes precisa, né? Às vezes precisa olhar, trabalhar isso dentro dela, né? De alguma maneira, uma aceitação para a vida que segue agora no presente, né? E não no que está preso ali no passado e tudo mais. Uma vez eu recebi uma pessoa
que ela tinha uma questão com a mãe muito séria, muito séria. Então, a gente estava trabalhando a aceitação de quem a mãe é, porque a gente não muda as pessoas, certo? E aí eu estava trabalhando isso. De uma sessão para outra, ela levou uns 15 dias para retornar, e de uma sessão para outra, eu sei que ela foi fazer uma sessão de constelação familiar. E aí ela voltou com várias questões. Aí ela estava com muita raiva da mãe, muita raiva, né? Porque ela entendeu ali umas coisas que ela estava sofrendo porque a mãe fez isso e aquilo. E realmente fazia super sentido ela ter chegado naquele Ter ponto. conseguido olhar aquilo. Aí eu virei e falei assim, e o que você vai fazer com isso? Exato. Né? Você entendeu que você chegou nesse ponto por causa da sua mãe, mas o que você vai fazer? Você voltar lá atrás não dá. E ficar na raiva da mãe, porque ela já viveu tudo Ficar na isso, também raiva não dá. Aí eu sei que a gente passou a trabalhar, eu falei, você tem vontade? E o duro que a mãe dela estava na sessão. A mãe dela estava na sessão da constelação familiar. A mãe dela ouviu tudo, e a mãe dela não abriu a boca, não falou nada, tipo, né? E elas não tiveram essa conversa, daí depois elas tiveram, né? Passou um tempo, elas tiveram essa conversa, porque ela se preparou para isso. Mas assim, vocês entendem que é um pouco disso, né? Às vezes o tomar consciência é jogar para o outro. A constelação traz bem isso, né? Você olha aquilo que às vezes você não consegue ver, e aí você fala, caramba, o que eu faço com isso agora? Gente, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre um dos meus medos que eu trabalhei nos últimos anos, que é o medo da velhice, né? Que eu até já comentei algumas vezes com vocês, mas eu quero deixar aqui registrado, já que na próxima semana nós vamos falar de outro capítulo, né? Então, quando nós começamos aqui antes do ao vivo, né? Nós elogiamos o cabelo da Carla, o branco da Greta, e eu tô morrendo de inveja porque eu ainda não tenho branco. Mas já faz. Essa foi boa. E eu sei que quem ouvir essa live vai virar e vai falar assim: ai, como é idiota, né? Como é idiota, não tem branco. Ela fala isso porque ela não tem branco. Cada um com as suas dores. Mas o que eu quero colocar aqui, que eu acho importante, que quando eu fui fazer 40 anos, eu curti muito essa idade, né? Curti mesmo, fiz uma festa, foi antes da pandemia, agora eu vou fazer 44, né? Então, foi, assim, uma experiência maravilhosa para mim, eu fiz questão, porque foi um marco, assim, que eu achava importante comemorar, e eu me achava, como eu me acho ainda, eu falava assim, nossa, eu tenho 40 anos e não parece. Porque eu falava assim, gente, quando a minha mãe tinha 40 anos, eu achava que ela era velha, e ela não era, mas eu achava, porque eu tinha a metade da idade dela, né? Muito menos. E hoje eu tenho 40 anos, eu falava, nossa, estou me achando, né? Jovem, nanana. E depois dos 40, eu fui também peguei essa onda das pessoas irem mais para o natural, aceitarem seu corpo, porque a gente tem aí um feminismo dizendo para a gente ser essa mulher que nós somos e tal. E aí eu fui entrando, estudando sobre isso, me entendendo, me conhecendo. E eu fui sentindo que o medo de envelhecer foi diminuindo, né? E quem me conhece aí há mais tempo sabe que eu sempre fui loira tempestade, tipo, muito loira. 20 anos, não sei quantos anos. Eu deixei meu cabelo natural dos 17 anos em diante 2 vezes na minha vida. Quando eu fui casar e quando eu fiquei grávida. Desde que eu casei até eu ter o meu primeiro filho. Foi o único momento que eu fui morena na minha vida novamente, né? Tipo, cabelo castanho. Natural. E há um tempo atrás eu falei, gente, eu quero aceitar o meu branco, eu quero envelhecer o mais natural possível, eu quero me olhar no espelho e me sentir bonita, né? Eu não vou fazer endemonização facial, né? Como diz a prima Vanessa, uma homenagem para você. Nós não vamos fazer endemonização facial. Posso aplicar um botox, posso fazer alguma coisa do tipo, mas eu
quando eu vejo assim essas pessoas totalmente mexidas, eu falo, não, prefiro as minhas rugas, mas é uma preferência minha, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer. E aí eu deixei meu cabelo castanho e eu lembro que eu me questionava, né? Ai, meu Deus, fui loira a vida inteira. E fiquei pensando assim, gente, durante 20 anos da minha vida, eu usei um cabelo que não era meu, né? Sim. Eu usava uma cor que não era minha. E eu estava com medo de pintar meu cabelo e as pessoas falarem alguma coisa. Olha o medo da crítica. E as pessoas falarem assim, não combinou, prefiro você loira. Gente, Ai. é a experiência mais linda da minha vida, porque não teve uma pessoa que falou isso. Até quem me achava maravilhosa loira. Continua te achando linda. Dani, como ficou legal, como não sei o quê. Não que ficou melhor ou pior, mas... né? Então, eu sinto assim que o medo da velhice é uma coisa que tem deixado muito as pessoas num lugar que elas não deveriam estar, sabe? Porque, assim, tudo bem, você vai lá e faz, tá a fim de fazer uma lipoaspiração? Faz, gente, não é essa a questão. A questão é que a gente começa a distorcer a nossa imagem, a gente começa a entrar num lugar, assim, escravo de um procedimento, de uma academia, de uma dieta, para evitar uma coisa que faz parte da nossa natureza humana. Nós não podemos evitar a velhice, nós podemos retardá-la, né? Fazendo atividades físicas, se alimentando corretamente, cuidando da nossa saúde mental, se divertindo, dormindo. Então, a gente, usando os cremes, tomando chás, né? A gente tem como retardar o processo de envelhecimento que, por conta de todas essas coisas que a nossa vida na correria nos levou, a gente acabou, né, acelerando aí por comer mal, por não se exercitar e tal. Então, a gente pode, assim, reduzir esse processo de envelhecimento com a roupa que a gente usa, o jeito que a gente fala, as coisas. Mas que a gente precisa aceitar, né, que tanto o envelhecimento como a morte não se evita, né, que isso vai acontecer. É algo natural, vai acontecer e pronto, né? Sim. E Sim. quanto mais cedo a gente entender isso, melhor. Os meus 40, sabe o que eu fiz? O quê? Eu fui celebrar os meus 40 anos pulando de paraglider. O que é paraglider? Asa delta. Tipo aquele paraquedas que já é aberto, assim, sabe? Menina, que coisa boa, não, que liberdade, que coisa linda, maravilhosa. Muito gostoso. Foi algo assim, falei, preciso fazer de novo. Estou fazendo 46 esse ano, eu não preciso fazer de novo. Porque é algo maravilhoso para mim. Libertador. Assim, muito gostoso, muito gostoso. De uma liberdade mesmo, sabe? De você sentir o quanto você é tão pequeno no meio de um universo tão grande, você voando ali junto com os passarinhos, né? E eu olhava aquilo assim, falava, gente, coisa boa, que entrega, né? Assim, algo que me fez muito bem, muito bem. Meninas, a gente ainda tem um tempinho, se vocês quiserem. Nós temos 7 pessoas aqui, hein? 7 pessoas acompanhando a gente aqui. O lance, o que eu vejo assim, o que ele fala, né? Você só consegue ser bem-sucedido, vamos lá no bem-sucedido, ter um sucesso em todas as áreas da vida, conseguir o que você quer. A partir do momento, né, que você, claro, tem os outros capítulos que a gente vai estudar, mas nesse aqui a partir do momento que você controla, né, se torna o dono dos seus medos, seria mais ou menos assim, você passa a controlar. E como? Autoconhecimento, não tem... É o que ele fala, do autoconhecimento, da autoconfiança, exatamente. Da tomada de consciência, né? Gente, vocês têm ainda um tempinho? Eu tenho. Posso? Dani, também? Pode. Uma coisa que eu reli, e assim, eu acho que vale a pena lembrar, com relação a essa confiança em si mesmo, é a história que ele conta daquele senhor que procurou ele, que estava quase se matando, que pensou em morrer, e aí viu um livro dele a respeito da autoconfiança, né? E, cara,
que coisa linda que ele fez. O que eu achei mais, não só o que ele fez, vou te contar para quem está aqui, quem vai chegar depois, né? Ele conta uma história, né, de um senhor que vai procurá-lo porque estava prestes a se matar. E aí, e o cara conta toda a história dele, que ele era o cara que era bem sucedido, aí ele perdeu tudo, e no que ele perdeu tudo, ele ficou com muita vergonha do que a família ia falar, a esposa, tudo, e ele largou a vida e foi perambular pela vida e ficou por aí. Até que ele encontra um livro do autor falando sobre autoestima. E antes dele se jogar na ponte, ele falou, vou procurar o autor. E aí ele vai e procura o autor. No que ele procura o autor realmente, assim, escuta toda a história dele, toda a trajetória, e chega para ele e fala, olha, eu não posso te ajudar, né? Ele lança assim, mas eu não posso te ajudar. E aí o cara, mas como não, tal, né? Por favor, por Deus, e eu vou falar do Deus porque ele fala com relação à fé também nesse livro, ele finaliza falando da importância da fé, né? Então, tem medos que a gente não tem controle? Não temos. Então, a gente tem que ter fé. Então, a gente tem que confiar na gente, a gente tem que ter fé. E aí... E com ele medo. leva... Oi? Vai com medo. E com medo mesmo. Vai. E aí, eu achei tão lindo quando ele falou assim, né? Que aí ele leva ele... Não, eu não posso te ajudar, mas tem uma pessoa que pode te ajudar. E leva ele até uma sala, onde tem um espelho. E deixa ele se olhando ali por algum tempo. Incrível. E esse senhor se emociona, se toca, se sente. E no que ele faz isso, ele chora. Eu fiquei muito emocionada de ler essa parte, assim, muitas vezes. É muito bonito. E aí, vai embora. Na mesma semana, eles se reencontram andando pelo caminho. Era um outro homem, né? E ele volta para ele e fala que naquele dia ele conseguiu resgatar-se a si mesmo, se olhando no espelho. E ali ele conseguiu buscar um trabalho, reencontrou a família, estou arrepiada, reencontrou a família e faz tudo isso. Mas ele não termina aí, né? O que o autor falou? Ele parou e pensou assim, que há quanto tempo ele não se olhava no espelho. Tem um carrinho de corrida aí. Né? Há quanto tempo ele não se olhava no espelho, ele mesmo não se olhava no espelho. Ele não olhava para ele mesmo e falava o quanto ele era competente, o quanto ele também podia passar por tudo isso. Então, às vezes a gente escreve, às vezes a gente fala coisas, a gente trabalha com os nossos clientes, E a importância da gente olhar para a gente sempre, né? Porque a gente fala, que é o caso, ele estava ali falando sobre isso, e a hora que ele parou para pensar, nossa, há quanto tempo ele não se olhava no espelho dessa forma? Dessa forma. Sim. E mesmo, Greta e Carla, e também tem uma coisa, né? Cada vez que você olha, você se enxerga de uma forma, né? Vê coisas, porque o autoconhecimento é uma coisa que você faz todos os dias, sabe? Que você precisa estar se olhando todos os dias. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Que eu faço a seguinte pergunta: quem aí conhece bem quem é? Né? Levanta a mão aí, quem se conhece assim, ó, de falar. E acho que não tem mais nada para se conhecer. Eu tenho esse defeito, eu tenho essa qualidade. A maioria das pessoas levantam a mão, porque elas usam até a frase: se eu não me conhecer, quem vai? Né? Sim, a gente tem informações sobre nós mesmos mas que ninguém tem. Tanto. Né? O que a gente faz no escuro, o que a gente pensa. A gente tem informações sobre nós muito além do que as outras pessoas. Só que muitas vezes a gente não para analisar essas informações. A gente não para entender de onde vem isso, por que eu penso isso sobre isso, porque... Então, o autoconhecimento é constante, o se olhar no espelho, entender, tomar posse dessa autonomia. Né? Porque eu acho que uma das coisas que ele faz quando ele pede para o cara olhar para o espelho é entender que ninguém mais vai fazer por você. Sim. Você pode ter uma rede de apoio, você pode ter professores, você pode ter um investidor, alguém dando dinheiro para você fazer as suas coisas, mas se você não for lá e não fizer um negócio, não tomar posse disso, ninguém vai fazer. Então,
o comprometimento com você, a autorresponsabilidade, né? Então, é muito legal esse trecho mesmo do livro. E acho que, para quem não lê o livro ou tem interesse de ler o livro, esse capítulo tem muito mais coisa que a gente tem não muita vai coisa. falar, né? O nosso propósito era falar sobre os medos. Dá para ficar um mês só nesse capítulo. Só nesse capítulo. Mas na página 154 do meu livro é igual ao da Greta, ó, né? O laranjinha. Eu creio. Tem o creio. Eu creio. Nossa, creio demais. O creio é uma coisa, uma oração, né? Que é para você estar sempre despertando isso em você, se lembrando daquilo que você realmente está colocando como uma prática na sua vida, né? E... Vamos encerrar com ele? O que vocês acham? Pode ser. Pode ser, não sim. É? Vamos encerrar com eles? Com o creio? Eu acho. Vou ler, então, tá? Então vai. Creio em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo. Creio no chefe. Creio nos meus amigos. Creio em minha família. Creio que Deus me emprestará tudo o que eu necessito para triunfar, contando que eu me esforce para alcançá-lo por meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei os meus olhos para dormir sem pedir antes a divina orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam como eu acredito. Creio que o triunfo é resultado do esforço inteligente e não depende de sorte, de magia, de amigos duvidosos, de companheiros ou do meu chefe. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar, e assim sendo, serei cauteloso quanto a tratar os outros, como quero que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles de quem não gosto. Não diminuirei o meu trabalho por ver que outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que for capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida, e sei que o triunfo é sempre o resultado do esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que algumas vezes ofendo os outros e necessito do seu perdão. É maravilhoso, né? Ai, gente, que lindo! Eu leio todo dia de manhã. Gente, foi muito bom isso daqui. Eu amei estar aqui Eu hoje. amei também. Quem está por aí já sabe que semana que vem tem mais. A Rosa falou que quer muito ler o livro, que está amando tudo que a gente está trazendo e que a gente está passando para cá. É maravilhoso, Rosa. Agora, já que você gostou, quarta-feira a gente vai começar a fazer o Isso. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui. Toda quarta não tem mais de grupo fechado, agora a gente faz grupo aberto, Rosa. Aí você vem nós vamos seguir com o livro aqui, né? Vamos seguir. O quarto capítulo é o hábito da economia, porque ele termina o terceiro falando sobre os hábitos, a importância dos hábitos, né? Então, os medos, o autoconhecimento diante dos medos, a fé e a importância dos hábitos. É isso amei. Aí. Estaremos aqui no mesmo. Muito obrigada, gente. Valeu. Beijo grande para todo mundo. E até. Até.